Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela consideração. Por favor, queira sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento aos eminentes ministros e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a Subprocuradora-Geral do Trabalho, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra para eventuais comunicações dos colegas. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro. Pois não, ministro Emanuel. É que no próximo dia 3, quando já estaremos todos gozando do recesso, nós teremos o aniversário do ministro Lélio, o mais novo integrante da SDI 2. Felizmente, ele vai iniciar a sua frequência aqui na SDI 2 e só a partir do mês de agosto. E eu estou antecipando, senhor presidente, esse registro, porque dia 3 é o ministro Lélio, dia 4 é o ministro Alberto Bresciani. Veja que a SDI 2 está engalanada, né, com tantas homenagens merecidas aos nossos colegas que ficam mais experientes. Eu gostaria de desejar a todos eles, inclusive ao ministro Maciorico, que me parece no dia 27 próximo passado, também fez aniversário. Desejo a todos eles, ao meu amigo particular, o ministro Bresciani, porque tenho uma admiração profunda, não só a ele, como toda a sua família. Os filhos dele, eu costumo chamá-los de amigos de infância, da minha infância, porque temos a mesma idade. E a Rita, sua esposa, que é uma esposa e uma mulher fantástica. Enfim, desejar a todos eles que a partir do dia 3, dia 4, seja o início de um novo ano para todos eles, para o ministro Maciorico, para o ministro Lélio e para o ministro Bresciani, a quem eu tenho uma admiração e um carinho muito particular, presidente. Penso que Sua Excelência fala por todo o tribunal na justa homenagem aos aniversariantes, o ministro Bresciani, também um grande ministro que se destaca nesse tribunal e por quem também tenho grande amizade, ministro Maciorico Vitral, por igual pontifica nesta Corte Superior, e Sua Excelência o ministro Lélio Bentes, hoje conselheiro da República, que certamente vai engrandecer o Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público também se associa às manifestações, os advogados também. Eu agradeço, presidente. Agradeço. Notas de gravata serão encaminhadas aos homenageados. Eu vou pedir a compreensão dos senhores advogados para dar preferência
a ministra Peduzzi, que tem dois processos para julgamento. Sim, bom dia, presidente. Então, vamos fazer o pregão. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, processo RO 52.521, dígito 23, de 2012, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. O ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe o provimento e rejeitar o pleito renovado nas contrarrazões da segunda ré de condenação da autora por litigância de má-fé. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência Eminente Senhor Ministra presidente, Cristina Peduzzi. senhores ministros, senhoras ministras, senhores ministros, o meu voto é convergente. Eu enviei cópia aos ilustres ministros e, por isso, vou apenas aqui a conclusão, no sentido de que, como bem salientou o ministro relator, reportando-se à própria literalidade do artigo 485 do Código de Processo Civil, apenas as decisões de mérito são passíveis de corte rescisório. Excepcionalmente, é verdade, pode uma questão processual ser objeto de rescisão, desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. Na hipótese, como registrou o eminente ministro relator, o acórdão rescindendo negou provimento ao agravo de petição em embargos à arrematação da hora recorrente, sob o fundamento de que a discussão sobre a impenhorabilidade do bem não seria oponível em embargos à arrematação e deveria ter sido aventada em sede de embargos à execução, estando preclusa sua arguição neste momento processual. É certo, assim, que, quando do julgamento do agravo de petição da hora recorrente, não houve manifestação sobre o mérito da controvérsia, que é a impenhorabilidade do bem de família, carecendo a questão, como destacou o relator, de pronunciamento explícito na forma da súmula 298, inciso 1, do TST. E, como bem salientou o acórdão recorrido, essa questão de fundo, além do que já havia sido debatida anteriormente nos embargos à execução. Então, digo eu que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão, ela não pode ser renovada indefinidamente em incidentes posteriores. Transcrevo também precedentes e, com essas breves considerações, eu acompanho o voto do ministro relator e nego provimento ao recurso ordinário e requeiro juntada de voto convergente. Os colegas acompanham o voto do eminente relator, secundado agora pelo voto da eminente vistora. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, conjuntada de voto convergente de Sua Excelência, eminente ministra Maria Cristina Peduzzi. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo AGR-EDRO 10.093, dígito 62, de 2013, em que são partes Dario Brasil do Nascimento Duarte e CEMIG Geração e Transmissão S.A. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui é um agravo regimental manejado contra acórdão da SDI 2 do TST, não cabimento. De acordo com a jurisprudência da subseção 2 especializada em dissídios individuais, é incabível o manejo de agravo em face de acórdão ante a ausência de tipicidade dos artigos 235 e 239 do Regimento Interno do TST. Eu não estou conhecendo do agravo, presidente. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Presidente, apenas uma questão de ordem. Eu estou impedido. Acho que a ministra Cristina compõe o quórum. A ministra Cristina vota. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Não, senhor presidente, eu estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente ministro
Emanuel Pereira. Vossa Excelência, querendo, pode se retirar. Agradeço muito a sua presença. É sempre muito bom tê-la aqui, embora tenha optado pela SDC, que certamente irá ficar bem mais enriquecido com sua atuação. Muito obrigado. As preferências. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malma, processo RO 352, dígito 10, de 2012, em que são partes Francisca Barbosa Calil e Terezinha Moraes Paula e outro. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, aqui, neste caso, pretendem os impetrantes a remissão da dívida trabalhista por considerarem que a arrematação foi realizada a preço vil e não condizem com o mercado, além de recair sobre bem de família. No caso, entretanto, está errado aqui, inexiste direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental nos moldes do artigo 1º da Lei 12.016. Com efeito, quanto à alegação no sentido de que o bem é impenhorável nos termos da Lei 8.009, está comprovado nos autos que essa controvérsia já foi objeto de análise judicial. No que tange ao argumento de que a arrematação foi levada a efeito por preço irrisório, nos termos do artigo 6º da Lei 2016 e da súmula 415 desta Corte, em mandado de segurança, as provas de do direito alegado devem estar acompanhadas com a inicial haja vista que essa medida não admite dilação probatória. Diante dessas considerações, merece reforma a decisão do Regional que concedeu a segurança, recurso ordinário provido, litigância de má-fé, não configuração, inexistentes quaisquer dos elementos previstos no artigo 17 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé, recurso ordinário não provido. Em resumo, senhor presidente, senhores ministros, meu voto é no sentido de que dou parcial provimento ao recurso ordinário para negar a segurança. Eu estou excluindo a litigância de má-fé. Então, o doutor Vitor Russomano, se tem interesse em sustentar? Não, senhor presidente, pelo recorrente. Procuração nos autos, apenas o registro. Pois não. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Sem destaques, a decisão é unânime, no termo do voto, Sua Excelência, a ministra Maria Helena Malma. Consignada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano Júnior. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.521, dígito 10, de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Romilda Maria do Nascimento Leão. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, trata-se de mandado de segurança, ato coator que deferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração no emprego, concedida liminarmente no processo originário. Dispensa obstativa à concessão de estabilidade pré-aposentadoria prevista em convenção coletiva. Essa é a hipótese em que o mandado de segurança impugna ato que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou liminarmente a reintegração da reclamante. Dispensa efetuada após longo período de trabalho, mais de 27 anos de trabalho, e há pouco mais de 6 meses para a implementação da estabilidade convencional pré-aposentadoria. Entendo configurado o abuso de direito potestativo do empregador de dispensar, trago precedentes e considero ausente o direito líquido e certo. O meu voto, portanto, é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Inclusive, a OJ 142, nesse sentido, indago o doutor Vitor Russomano. Procuração nos autos e registros. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, essa decisão
decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda, registrada a presença do Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 21.065, dígito 64, de 2013, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Felipe Chiavaro da Fonseca. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se cuida de recurso ordinário em mandado de segurança em que houve a determinação judicial de bloqueio de numerário de banco. Eu estou conhecendo o recurso pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade e, quanto ao mérito, eu estou provendo o recurso para a incidência da nossa súmula 417 no sentido de suspender a ordem de bloqueio de numerário, porque se cuida de execução provisória e há bens que foram colocados à disposição. Por isso que o meu voto é no sentido do conhecimento do provimento do recurso. O voto é favorável ao recorrente. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença do Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.1780, dígito 25, de 2013, em que são partes Banco Rodobens S.A. e João Ailton José Pina. A palavra, sua excelência, o ilustre ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 2ª região, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. O mandado de segurança se voltou contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, deferida liminar no regional, confirmada a liminar pela concessão da segurança. Ocorre que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual da origem, eu verifiquei que foi proferida a sentença em 8 de maio de 2015, publicada em 9 de junho deste ano, por meio da qual o juiz de primeiro grau julgou improcedente a reclamação trabalhista. Com este quadro e nos termos da súmula 414.3 desta Corte, perde objeto o mandado de segurança, porque o ato atacado de natureza precária desaparece com a definitividade da sentença. Por isso, a proposta no sentido de extinguir agora o processo sem resolução de mérito, com apoio no artigo 2676, parágrafo 3º do CPC, com a cassação da liminar, obviamente, antes deferida. É o voto. Diante da perda do objeto do mandato de segurança em razão da superveniência da sentença, indago dos seus senhores, Dr. Marcelo e doutora Renata, se tem interesse em sustentar. Ao registro. Muito obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Alberto Bresciani, consignadas as presenças do Dr. Marcelo de Sá Pontes e da doutora Renata Silveira Veiga Cabral. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 3.270, dígito 36, de 2012, em que são partes Wagner Luiz Rodrigues e Metal Free Solutions S.A. Com a palavra, a sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário, interposto pelo autor em face de acórdão do TRT, que negou provimento ao seu agravo regimental. O primeiro tema, senhor presidente, é assistência judiciária gratuita. O recorrente requer a isenção das custas processuais e, no mérito do recurso ordinário, impugna o de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, matéria que passo a examinar de imediato, porquanto intrinsecamente relacionada com os pressupostos de admissibilidade do apelo. Na petição inicial da ação rescisória, o autor requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que foi indeferida pelo TRT, sob o fundamento de que não havia a declaração de pobreza. Ocorre que a declaração de miserabilidade jurídica está à folha 3 do sequencial número 1, de modo que se impõe a concessão da justiça gratuita. Assim, senhor presidente, eu estou dando provimento ao recurso ordinário para conhecer os benefícios
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, isentando-o do recolhimento das custas processuais, do depósito prévio e de todos os ônus elencados no artigo 3º da Lei 1060/50. Quanto ao mérito, senhor presidente, o TRT indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória sob o fundamento de que o autor não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação. Ocorre que, constatado o vício na instância originária, incumbe ao relator conceder prazo para emenda inicial na forma do artigo 284 do CPC. Apenas no caso do não cumprimento da determinação no prazo estipulado é que se procederá à extinção do processo sem a resolução do mérito nos termos do parágrafo único do artigo 284 do CPC. Assim, impõe-se a reforma do acórdão, pois não foi deferido prazo ao autor para emendar a inicial, de modo que deve ser afastado o indeferimento liminar da petição inicial. Aqui a incidência da súmula 263 deste colendo tribunal. Assim, senhor presidente, estou dando provimento ao recurso ordinário e determino o retorno dos autos ao TRT de origem para que seja concedido prazo ao autor a fim de emendar a inicial, acostando os documentos que o eminente relator naquela corte compreender indispensáveis e após prossiga no exame da ação rescisória como entender de direito. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Priscila, por hora o voto lhe é favorável. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Emanuel Pereira, consignada a presença da doutora Priscila Lauande Rodrigues. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 24.019, dígito 62 de 2012, em que são partes Andréa Batista, Decares e outros e Bertin S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, no caso concreto, houve uma decisão monocrática que deferiu a petição inicial do presente ação rescisória. Contra essa decisão, a parte interpôs recurso de revista. E o tribunal, obviamente, entendeu que havia erro grosseiro, e eu estou aqui dizendo no sentido de não conhecer do presente recurso em face do erro grosseiro. É incabível o recurso de revista com decisão monocrática que indefere petição inicial de ação rescisória. O voto é favorável ao recorrido. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, registrada a presença do Dr. Rony Christian Nunes. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 15.003, dígito 60 de 2011, em que são partes 3, editorial LTDA e Francisco Paula de Freitas. Com a palavra, sua excelência, o ilustrado ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, essa pode ser um pouquinho mais delicada. Aqui, a decisão rescindenda atribuiu à condenação o valor de 2 milhões, de 1 milhão, perdoe, cujas custas foram recolhidas em 20 mil. Quando do ajuizamento da ação rescisória, a parte atribuiu o valor de 1 milhão também e não atualizou, segundo a nossa jurisprudência. O tribunal afastou a irregularidade do depósito, dizendo que estava correto, que se preenchia a finalidade, e eu aqui estou dizendo em sentido contrário que não atendeu que a nossa jurisprudência exige atualização, razão pela qual eu estou propondo, em síntese, a extinção do processo sem resolução de mérito, e cito precedentes aqui dessa egrégia sessão da lavra dos ministros Emanuel, ministro Douglas, ministro Alberto e ministro Cláudio, no sentido da extinção. Doutora André Pinto, pretende sustentar? Gostaria, excelência, por gentileza. Pois não, com procuração dos autos? Positivo. Pelo tempo regimental, por favor, de 10. Muito obrigado. Desejo primeiramente um bom dia a todos os ministros e advogados aqui presentes.
Esse processo é um processo realmente confuso e complicado. Eu sou conhecedor, apesar de jovem, de que existe uma jurisprudência consolidada e firmada no sentido de que o depósito prévio para fins de ação rescisória é de 20% do valor da sentença, caso essa sentença não tenha ainda ingressado na fase de execução e tenha sido a se tornar líquida. O que eu gostaria de trazer à baila é o seguinte: no período de 2 anos, que foi dada entrada na ação rescisória com 1 ano e 11 meses. Nesse período, essa sentença já tinha passado por uma liquidação. E o que eu chamo mais a atenção é o seguinte: houve uma sentença cujo arbitramento foi de 1 milhão. Todavia, quando do ingresso da ação rescisória, já havia uma perícia, e essa perícia é justamente calcada no cerne da controvérsia do presente processo. Porque o autor posteriormente exequente, apresentou uma planilha com base na sentença de 11 milhões de reais. Uma sentença cujo o arbitramento para fins de condenação foi de 1 milhão. E nomeado um perito muito competente, muito capaz no TRT da primeira região, chamado Dr. Peter Asbeck, perito este de confiança do juízo, foi feito a liquidação, e aquela sentença de 1 milhão, quando foi liquidada, a planilha apresentada e posteriormente homologada pelo juízo foi de 400 mil. Então, entendo humildemente que a intentadora da ação rescisória, quando fez o depósito de 200 mil, ela não fez, ainda que tenha feito sem passar pela questão da avaliação, da atualização, ela o fez de forma a sobejar o valor que foi inclusive liquidado, porque era 50%. De fato, o depósito prévio é de 20% do valor arbitrado na sentença. Só que se nós continuarmos a leitura dos incisos, vamos ver que se houver liquidação, o valor passa a ser do valor da liquidação, em especial se ele foi homologado. Tendo ele sido homologado, eu creio que essa preliminar ela já foi superada. Inclusive, no meu recurso ordinário, eu faço minhas razões do Ministério Público do Trabalho e do próprio relator do TRT da primeira região, que foi acompanhado à unanimidade, desembargador Roque Lucarelli, no sentido de que era assim previsto. Então, eu gostaria de guardar o restante do meu tempo por mérito, e caso nós adentremos a ele, e trazer à baila essa questão importantíssima. Vossa Excelência tem 10 minutos de sustentação oral. No global, Excelência? Ok. Então, eu gostaria realmente de trazer à baila essa questão que é muito importante. Temos uma sentença de 1 milhão? Ok. Essa sentença deveria ter sido atualizada e os 20% em cima do valor atualizado? Sim, vírgula, se ela não tivesse sido liquidada. Tendo ela sido liquidada e homologada no valor de 400 mil, volto a reiterar aqui dessa tribuna que o depósito de 200 mil foi muito mais do que suficiente, sobejou a suficiência. As outras questões preliminares são com relação à procuração específica, certidão de trânsito e julgado. O hora recorrido fez de um tudo para que esse processo não fosse conhecido. Só que eu insisto em trazer à baila todas as informações do Ministério Público do Trabalho e do próprio relator e dos seus pares da seção de dissídios individuais do TRT da primeira região, que foram unânimes em entender que, no caso em tela, era assim cabível. Eu gostaria muito que essa questão da liquidação da sentença fosse levada em consideração. E eu vou pegar um gancho para falar do mérito. O que acontece com relação ao mérito? Essa sentença ela se tornou inexequível. Ela é uma verdadeira aberração jurídica, perdão da expressão tão forte, mas nós temos um autor que teve a sentença procedente e apresentou na planilha uma execução de 11 milhões. E eu, representando a executada, com auxílio de profissionais contábeis, chegamos ao valor de 400 mil. O perito do juízo também chegou ao valor de 400 mil reais. Por que essa atinomia, por que essa teratologia, esse abismo entre um valor e outro? A sentença, ela concedeu, eu vou ter que entrar um pouco na questão fática, peço perdão, vou tentar não ser ocioso. O autor, ele era diretor de publicidade da revista Isto É, da Editora 3. E ele recebia sobre o faturamento global de toda a região Sudeste e Centro-Oeste. Ele tinha abaixo de si todo um escalonamento de funcionários, dentre eles um contato publicitário. O contato publicitário, não. Ele, quando faz vende um anúncio para uma empresa qualquer, para botar um anúncio na página da revista Isto É, qualquer anúncio que ele venda, ele ganha. Acontece que tem anúncios que não envolvem sinalagma. Por exemplo, um anúncio da TAM. A TAM fala, olha, eu não vou te pagar não, revista, eu vou te dar 30 trechos de voo. O Hotéis Otton fala, olha, eu quero anunciar, mas eu não vou te pagar. Eu vou
eu vou, por exemplo, te dar 30 estadias em hotel para você poder viajar. E assim, existem vários tipos. Existem páginas bonificadas, permutas, institucionais. Não necessariamente todos os contratos envolvem sinalagma. Esse contrato publicitário, que está lá embaixo na cadeia hierárquica, ele recebe a comissão em base de cada contrato que ele fecha. O autor era diretor. Como diretor, ele recebia em cima do faturamento global. A prova pericial feita, foram feitas duas provas periciais, uma na fase de execução e outra na fase de conhecimento. A prova pericial da fase de conhecimento traz essa questão de forma incontroversa, que ele recebia pelo faturamento global. Foi ouvida uma testemunha que era mero contato publicitário. Quando indagado se ele recebia comissão com base nessas vendas atípicas, permuta, institucional, ou seja, o que for, sim, recebia sobre qualquer publicação simplesmente vendida, ponto. A testemunha, ela fez uma afirmação sobre ela, contrato publicitário. O erro de fato repousa, conforme o artigo 485, inciso 9 do CPC, a juíza entendeu que o autor recebia, que a declaração da testemunha se dava em relação ao autor, não se criou qualquer controvérsia sobre esse caso. Essa afirmação falsa foi tomada como verdadeira. A afirmação que a testemunha fez sobre a sua própria condição foi tomada como verdadeira e, consequentemente, causou um bis in idem gigantesco, porque, estranhamente, o autor, na execução, numa sentença que foi prolatada de forma deficitária, não foi embargada, veio a transitar com todas essas lacunas, causou esse bis in idem, onde o autor agora quer a comissão dele com base no faturamento global e em todas as vendas. Quem recebia em todas as vendas era o contato publicitário, que batia de porta em porta do empresário para fazer as vendas. O diretor da região Sudeste e Centro-Oeste, que era o autor, recebia sobre a comissão global. Senhores, a revista Isto É, a editora 3, entrou em recuperação judicial nos mesmos anos posteriores à saída do diretor. Se ela devesse, de fato, 11 milhões de reais de comissão, que era 4,5%, quanto ela teria lucrado? Será que ela teria entrado em recuperação judicial? Como é que pode haver um abismo tão grande? É muito comum na fase de execução, no juízo de piso, ter uma diferença entre o cálculo do autor e o cálculo do réu, do exequente e do executado. Mais de 400 mil para 11 milhões, só o erro crasso cometido na sentença, repousante num erro de fato, poderia causar. E o que me causa mais espécie é que os nobres desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região foram firmes e convictos ao afirmar no acórdão que havia, de fato, um erro de julgamento. Que o julgamento foi injusto, que o julgamento repousava em equívoco, e eu peço até perdão, eu sou advogado jovem, ainda estou iniciando a minha carreira, mas eu não consigo vislumbrar como um magistrado que tem em suas mãos o poder de praticar a justiça, de corrigir os erros, verificar que o erro está ali presente, colocar com suas palavras que o erro está ali presente e não se dignar a corrigir esse erro. Se o Tribunal Regional do Trabalho perdeu essa oportunidade, eu peço que o Tribunal Superior do Trabalho, que é quem vai dar a última palavra nesse processo, não perca essa oportunidade e corrija esse erro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu até peço escusas ao nobre advogado, porque eu faço menção à questão da liquidação em meu voto. Eu fui fazer um resumo para efeito de tornar mais célere o julgamento. O que eu digo é que a questão relativa ao valor da causa para efeito de depósito na ação rescisória, por força do artigo 2º da Instrução Normativa 31, vincula-se ao valor da sentença pela qual se pretende a rescisão. A rescisão aqui é buscada na fase de conhecimento da decisão de mérito e não da decisão da execução. Eu não penso que seja possível, ao longo do transcurso da ação rescisória, se alterar o valor pela qual se propõe a ação e contra o que se propõe. Porque aqui nós estamos num juízo de ação autônoma extremamente restrito, cujos requisitos diferem daqueles normalmente exigidos para as demais ações. Daí porque, se eu entendesse que essa tese era viável, eu corria o risco de fazer um depósito numa ação que visasse a desconstituição de uma decisão do processo de conhecimento e, na liquidação, o valor fosse multiplicado por 10 e eu tivesse que complementar o depósito. Porque, em direito, nós não andamos em mão única. Há sempre duas vias.
E é por isso que há necessidade de regras objetivas para que nós não fiquemos à mercê de flutuações. Por isso que eu, pedindo todas as vênias, e acho que a rescisória não é um local exatamente nós possamos discutir justiça, porque injustiça ou justiça da sentença não pode ser discutida pela rescisória, cuja sua expressão se refere estritamente às violações quando o sentido exato da lei é desobrigado pela decisão, e é nesse ponto que atuamos. Mas nem lá chego, porque aqui obedeço à instrução que regula a matéria e diz: a pretensão se refere à sentença de cognição. Sobre ela caberia atualização. Se pensasse em contrário, digo, imagino um que eu atribuo para efeitos meramente fiscais o valor de R$ 1.000 e depois a condenação é de 300 mil. O que nós faríamos no meio do caminho numa rescisória? Então, peço, venha e mantenha a minha decisão. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Não, senhor. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, registrando que a liquidação de sentença em que se apurou o valor inferior pouco importa, porque se pretende desconstituir a sentença proferida na fase de conhecimento. Então, a referência é o valor dado naquela oportunidade. E se o argumento é de que se apurou um valor inferior, como diz o eminente relator, se eventualmente se desse um valor pequeno e depois na liquidação se apurasse um valor maior, teríamos aí duas soluções. Quer dizer, teria que se efetuar um depósito prévio sobre esse valor maior da liquidação. Foi exatamente para dissipar essas incongruências que se baixou essa instrução, demonstrando que, quando é da sentença do processo de conhecimento, é o valor ali arbitrado, e quando é da execução, é o valor apurado na liquidação de sentença. Pedindo vênia ao ilustre advogado, também acompanho o relator e proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Por gentileza, Excelência, um último esclarecimento. Vai ficar consignado qual é o resultado com relação ao depósito que foi efetuado? Ele é restituído ao autor, nesse caso? Até um esclarecimento de fato, a fim de evitar futuro embargo. Está determinando a restituição integral do depósito. Perdoe, presidente, eu fui breve novamente, está determinando a restituição. Está determinando a restituição. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 978, dígito 48 de 2010, em que são partes Ginaldo Gomes dos Santos e outros, e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Prospecção, Pesquisa, Extração e Beneficiamento de Minérios do Estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Piauí. Com a palavra, a Sua Excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que deferiu antecipação de tutela formulada na ação matriz. E com superveniência de sentença de mérito no processo originário, o que ocasiona a perda do objeto do mandado de segurança. É a hipótese de incidência da súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. O voto é favorável ao sindicato, doutora Ademir. Eu vou colher votos. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto da ilustre ministra Adelaide Miranda, registrada a presença do ilustre advogado doutor Ademir Meira dos Santos. Muito obrigado, doutor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 479, dígito 92 de 2013, em que são partes Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. e União PGU. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da 8ª Região, em que indeferida a petição inicial do mandado de segurança. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
nos autos da ação anulatória de auto de infração, objetivando a concessão da segurança para que a União se abstenha de efetivar qualquer penalidade, especialmente a inscrição da impetrante no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, nos termos da portaria ministerial tem SDH número 2 de 2011. A impetrante procura demonstrar a inexistência de labor em condições análogas à de escravo, com base em parecer técnico multidisciplinar solicitado pela empresa, não configurando o referido documento como prova hábil para desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Considerando que os documentos acostados com a petição inicial do mandado de segurança são insuficientes à desconstituição da presunção de veracidade do auto de infração, incólume o acórdão recorrido em que denegada a segurança. Eu voto, senhor presidente, em conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Eduardo Augusto, pretende sustentar? Sim, senhor excelência. Com procuração nos autos? Com procuração. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo presidente, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros, representantes do Ministério Público, servidores e colegas advogados aqui que assistem a esta sessão. Esse processo, excelências, é idêntico ao que foi julgado na semana passada, inclusive o fato que gerou ambos os processos é o mesmo. A diferença é que este mandado de segurança é relacionado a uma outra ação anulatória, que trata de outros autos de infração, porém lavrados na mesma fiscalização. Na oportunidade da semana passada, o processo foi de relatoria do excelentíssimo ministro Vieira de Mello Filho. Na ocasião, a sessão não prosseguiu porque o ministro Douglas Rodrigues, que não está presente no momento, requereu vistas regimentais. Então, ainda não é uma questão decidida, muito embora sejam processos idênticos, a gente ainda não tem um precedente com relação a isso. Mas eu gostaria de ressaltar que, no que concerne às provas juntadas, seja no mandado de segurança, seja na ação principal, a ação que deu causa a este mandado de segurança, há outras provas que não o parecer citado pelo excelentíssimo ministro relator, que tratam, que dão a conotação de prova substancial, prova capaz de garantir a concessão da segurança. Em especial, um depoimento que foi firmado por um dos trabalhadores supostamente resgatados em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, em que esse trabalhador, que seria o trabalhador apontado como o principal dessa situação, seriam 4 trabalhadores, ele seria o principal, o chefe, digamos assim, o que teria capitaneado esses trabalhadores para aquele local onde foram encontrados, esse depoimento prestado em ação civil pública foi bastante esclarecedor, e ele está no processo, e pelo que se pode extrair dele, fica muito claro que aqueles atos reputados à empresa pela fiscalização não foram cometidos. Então, eu peço venha que, para ressaltar que essa prova, esse depoimento testemunhal, ou seja, ele prestou esse depoimento em compromisso, compromissado com a verdade, e esse documento consta dos autos. Então, no que diz respeito às provas, o processo está muito bem instruído com relação a isso, e é sim capaz de culminar com a concessão da segurança. Bem, o Tribunal Regional do Trabalho entendeu por indeferir a petição inicial, rejeitar, não acolher essa petição, por entender que o caso requer a dilação probatória. Foi a mesma situação do outro processo que iniciou o julgamento na semana passada, porém, lá foi conhecida a petição inicial. Aqui não, muito embora tenha sido proferida a decisão pela mesma turma, pela mesma sessão. Então, eu também peço venha para que essa questão seja analisada, porque não tem razão para 2 processos idênticos e relacionados ao mesmo fato, um ser conhecido e o outro não. Então, o conhecimento seria o primeiro passo a ser ultrapassado para que se entre no mérito e assim conceda a segurança. E eu gostaria de ressaltar uma coisa que é muito importante.
O que está se pretendendo aqui não é a concessão da liminar, a concessão da segurança, pelo fato de não ter sido deferida a liminar no processo principal. O que se busca aqui é resguardar o direito líquido e certo da empresa de ter a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da reserva legal, da presunção de inocência, para que a sua ação anulatória seja julgada, chegue ao seu fim, para que ela não sofra antes dessa conclusão desse processo uma penalização administrativa que pode inviabilizá-la, que pode ser severa ao ponto de causar um dano de difícil reparação ou até mesmo irreparável. Porque, caso haja a inscrição na lista suja, ela pode vir a sofrer consequências gravíssimas, como até mesmo o fechamento de suas portas, enfim, em razão da inviabilização que todos nós conhecemos que isso causa. Bem, para concluir, eu gostaria novamente de ressaltar que as provas dos autos são realmente contundentes e que é possível, sim, que se defira essa segurança, se conceda essa segurança, em especial porque recentemente foi até mencionado por Vossa Excelência, ministro-presidente, a questão da decisão do ministro Lewandowski no STF com relação à portaria que editou a lista suja, inclusive os argumentos constantes dessa decisão do ministro Lewandowski, que são bastante substanciosos e vão ao encontro do que está sendo discutido aqui, em especial no que diz respeito à reserva legal e à garantia da presunção de inocência. O que se quer é apenas que a empresa consiga provar, através da ação judicial, a ação anulatória principal deste processo, que ela realmente não cometeu. E, para isso, a tutela antecipada seria indispensável. E, portanto, eu peço vênia para que o recurso seja provido e a tutela antecipada do mandado de segurança seja concedida. São os termos. Obrigado. Ministro Emanuel Pereira. Presidente, uma questão de Ministro Vieira de Mello Filho. Muito embora eu comungue com o entendimento do eminente relator, eu fui, de fato, relator na sessão passada, como o doutor Eduardo se manifestou, e o eminente ministro Douglas pediu vista do processo. Então, em deferência ao nosso colega, eu vou pedir vista de maneira que ele possa trazer e conjuntamente analisar, para que não tenhamos decisões que possam conflitar no sentido. Eu até já havia me manifestado com o ministro Emanuel e para esse sentido, para o fim de que possamos decidir os casos conjuntamente. Então, peço vista regimental, me antecipando e pedindo desculpa aos colegas. Então, vista regimental, a Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.440, dígito 30 de 2013, em que são partes LEAR do Brasil, Indústria e Comércio de Interiores Automotivos, LTDA, e Ministério Público do Trabalho da 4ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui também se trata de recurso ordinário e mandado de segurança, em que o ato coator foi constritivo do numerário da impetrante em sede de execução provisória. Daí porque, de forma sintética, eu estou conhecendo, provendo o recurso à luz da nossa súmula 417 e determinando seja suspensa a ordem de penhora sobre o numerário da impetrante e, se já efetivada, sua imediata liberação enquanto provisória a execução promovida nos autos da ação civil pública, e estou determinando a comunicação ao Tribunal da 4ª Região e à autoridade coatora do inteiro teor da decisão. É a proposta de voto. Doutor Eiji, por hora o voto é favorável ao seu constituinte. Foi indagado dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, registrada a presença do doutor Eiji Yohannes Yamazaki. Muito obrigado. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo EDRO 219, dígito 69 de 2013, em que são partes Gilberto Alves de Andrade e Ambev S.A. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, trata-se de embargos declaratórios. Na última sessão em que o processo estava na pauta, eu pedi fosse retirado de pauta para conceder vista à parte contrária,
ante a possibilidade de efeito modificativo. Contudo, eu não consegui vislumbrar as apontadas omissões e esclareço ainda que a pesquisa de vícios relativos aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pode e deve ser examinada pelo julgador na seara ordinária antes mesmo da averiguação das razões postas pelo recorrente, conforme esta SDI 2 recentemente sinalizou na sessão de 26/5/2015, ao julgar o RO 9176/2013-505 e o 349-659/2010, e onde se registrou a única exceção alusiva ao exame da decadência, quando esta tenha sido declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Eu recebi memorial do embargante e, após examinar, o meu voto é no sentido de negar provimento aos embargos de declaração. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente, pela ordem. Eu vou pedir vista regimental do presente feito, que nós estamos no último dia. A questão aqui é bastante singular. O recurso ordinário foi considerado intempestivo. E a interposição agora para o tribunal, aliás, não foi o recurso, acho que os embargos foram considerados intempestivos. E, por isso, o recurso estaria intempestivo. Se está intempestivo, gera a coisa julgada. E se o recurso for interposto, eu não posso analisar outros pressupostos, porque eu tenho aqui uma premissa relativa à intempestividade que torna imutável a decisão por força da preclusão interna pela coisa julgada, né? Pelo decurso do prazo. Peço vista regimental. Vista regimental a Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Vou fazer uma pequena interrupção. Não, é que eu parei aqui, aí quando eu paro e dou aquela... Muito obrigado, por favor, quero sentar-se. Então vamos às vistas regimentais. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 12.578, dígito 67, de 2010. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Com a palavra, a Sua Excelência, o eminente visitor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu encaminhei a relação de processos em que eu pedi vista regimental ao ministro Vieira de Mello. Ele já dispõe de todas as posições que eu adoto no meu voto. E ele inclusive, nós combinamos para que ele fizesse essa proclamação, que para mim é uma honra muito grande. São quantos Não, presidente, é um a um. Eu só gostaria de explicar rapidamente que eu disse ao ministro Emanuel que nós não temos divergência. Embora ele tenha divergido, não há divergência. Sim. Porque esses 5 processos, tirando um que realmente é uma questão diferente do processo eletrônico, eles tiveram origem quando nós discutimos aquela ratio decidente, tempo de decadência e tal. Sim. Então se entendeu, e é o que consta nos votos do ministro Emanuel, que quando a decisão disser que é decadente, analisa decadente e qualquer outra se superada. Quando se disser que não cabe mandado de segurança, se analisa essa e qualquer outra se superada. Só que essas hipóteses, os 4 não são dessa. Elas não dizem respeito a essa ratio. Por exemplo, esse primeiro, vou ser bem sintético, é decisões rescindendas proferidas em sede de execução, bem de família, decadência e impossibilidade jurídica, que é o que preocupou Sua Excelência que eu estivesse analisando. Na verdade, nessa única ação, ele ataca
a decisão de embargos à execução e ataca a decisão de embargos à arrematação. Aí eu disse, olha, o tribunal falou, primeiro é decadente, e falou da decadência genericamente. Aí eu digo assim, são duas decisões diferentes. É decadente mesmo, mas a outra é impossível, porque você já está atacando aquela. Então, a ratio está preservada, é exatamente o mesmo sentido. Então, eu acho que não há divergência, nós estamos no mesmo... O princípio da ação rescisória é a univocidade da decisão rescindida. Exatamente. Eu só posso rescindir uma decisão. Então, como é que fica? Acompanha o relator? É isso, ministro Manuel? Não há divergência, não. Com aquela rádio não há. Tá certo? Acompanha. Os demais colegas também acompanham. Então, proclamo que, por unanimidade, decidiu-se, nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Retorno de vista regimental, concedido a excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 7.304, dígito 57, de 2013. Relator votou no sentido de afastar a decadência pronunciada pelo Tribunal Regional, denegar o mandado de segurança, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, de 2009. Não houve sustentação oral. Qual que é isso? Ministro Emanuel Pereira. Presidente, qual é o número? Não está na tela? 7304. Se me permite, Vossa Excelência, o eminente relator, eminente vistor, a questão aqui também diz respeito àquela hipótese. Só que aqui, o tribunal declarou a decadência, eu afastei e apreciei. Sim. Porque aqui é dias acordo para imposição e eu estou dizendo, não havia decadência, aquela que o tribunal decretou, e aí passei a examinar a seguinte. Então, não é aquela hipótese, é exatamente a ratio que nós decidimos. Perfeito. E acompanhe. É porque a ratio é a mesma. Afastou a decadência e enfrentou a questão de fundo. Está de acordo? Algum destaque dos colegas? Então, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 7.528, dígito 26, de 2011. O ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Ministro Emanuel Pereira, como vistor, acompanha. Permite, presidente? Pode. Aqui a hipótese em que houve na decisão regional motivação sucessiva. Ele extingue e aprecia o mérito. Ele faz as duas coisas. Então, como ele havia ido ao mérito, eu não tenho como cindir a decisão, eu disse, olha, mantém-se a extinção, mas também mantém-se o mérito. O tribunal está certo, então eu estou negando. E o ministro Emanuel propõe, bom, então deveríamos extinguir e manter a extinção primeiro, mas estão os dois fundamentos lá. Por isso que optou pelo desprovimento. Ministro Emanuel. Então, os colegas têm destaque. Proclamo que a decisão é unânime, nós temos o voto do eminente ministro Vieira de Mello Filho. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Processo RO 7.068, dígito 39, de 2011. O ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Ministro Emanuel Pereira, está acompanhando também? Presidente. 7068, né? Posso explicar? Aqui eu estou acompanhando também, presidente. Falta de interesse de agir. É porque a extinção já se deu no tribunal, por isso que eu estou desprovendo aqui, que ele está atacando a extinção que Vossa Excelência preconiza que fique. Perfeito. Okay? Então, os demais colegas acompanham. Então, por unanimidade, decidiu-se nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo AIRO 24.143, dígito 11, de 2013. O ministro relator votou no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Ministro Emanuel, eminente vistor. É o 7068? 143. Senhor presidente, no caso concreto, eu digo que trata-se de agravo de instrumento em que se discute a tempestividade do recurso ordinário cuja intimação do recorrente ocorreu por meio eletrônico, sem publicação do acórdão no diário,
O eminente relator está negando provimento ao agravo de instrumento por entender que o prazo recursal começou a correr na data da intimação por meio eletrônico. Eu estou pedindo a máxima vênia, senhor presidente, e ouso divergir do seu douto voto apenas quanto à fundamentação. É que o acórdão do TRT foi proferido em 4 de julho de 2013, portanto, sob a égide da Resolução 94 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Porém, com a redação conferida pela Resolução número 120 de fevereiro de 2013, a qual, no artigo 18, parágrafo 3º, estabelece o seguinte, aspas, as intimações endereçadas aos advogados aos módulos de 1º e 2º graus far-se-ão, em regra, diretamente pelo sistema, à exceção da ciência da inclusão do processo em pauta de órgão julgador colegiado e de acordos publicados, os quais serão realizadas por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Fecho aspas. No caso, não houve publicação no acórdão do TRT e, portanto, a contagem do prazo para a interposição do recurso ordinário começou quando da ciência real e inequívoca que ocorreu no momento da interposição do recurso ordinário. Assim, eu entendo, senhor presidente, que recurso ordinário não é intempestivo. Não obstante, está configurada a irregularidade da representação processual, pois o subestabelecimento que conferiu poderes ao advogado signatário do apelo foi acostado após a interposição do recurso, em desacordo, portanto, com o disposto no item 1 da súmula 383 do TST, segundo a qual é inadmissível em instância recursal o oferecimento tardio de procuração. Por essas razões, eu estou acompanhando o ministro relator quanto ao não provimento do agravo de instrumento, porém por fundamento diverso, presidente. Posso proclamar que é unanimidade, com juntada de voto do... Sim, então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do ministro Vieira de Mello Filho, com ressalva de fundamentação do excelentíssimo ministro Emanuel Pereira, que juntará voto convergente ao pé do acordo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo RO 1863, dígito 92, de 2012. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de não cabimento da ação rescisória renovada pela recorrente e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Ministro, ilustre vistor, ministro Emanuel Pereira. É o 1863. É o 1863, presidente. Eu estou acompanhando o ministro Bresciani, presidente. Pois não. Os demais colegas também acompanham. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Então, não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos. Desejo que todos desfrutem merecido descanso nas férias de julho, junto com as respectivas famílias, inclusive Sua Excelência, a digna Procuradora-Geral, para que possamos retornar em agosto e deparar-nos com essa avalanche de processo que tanto nos tem exigido física, mental e psicologicamente. Declaro encerrada a sessão.